Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida. Eu estou gravando esse vídeo para falar de um tema muito importante. Eu estou recebendo dezenas de dúvidas lá no direct, no meu e-mail também, perguntando sobre essa história da atualização dos valores das modalidades de licitação. O concurseiro gosta, tem que memorizar, né, muita coisa de valor, passou muito tempo tendo que memorizar os limites da Lei 8666, e de repente vem um decreto e faz a atualização desses valores. É lógico que isso vai gerar muitas dúvidas, né? Primeiro porque os decretos só atualizaram os valores das modalidades e esse decreto não trouxe um esclarecimento sobre outras situações que decorrem desses valores. Além disso, com certeza você está se perguntando, isso aqui se aplica aos estados e os municípios? Isso aqui pode cair no meu concurso? Professor, podia fazer por decreto? Não podia fazer por decreto? Como é que funciona toda essa história? Todas essas questões e muitas outras nós vamos esclarecer ou vamos buscar esclarecer ao longo desse nosso vídeo. Então preste atenção, venha conosco, porque esse vai ser um vídeo muito completo sobre a atualização dos valores das modalidades de licitação. Já para começar, a gente vai para a nossa tela aqui, já vamos analisando então esses limites das modalidades de licitação, e esses novos valores foram estabelecidos pelo decreto 9412 de 2018, que é um decreto que é datado de 18 de junho, mas foi publicado efetivamente em 19 de junho de 2018. O objetivo desse decreto foi estabelecer novos limites para as modalidades de licitação, situação que está tirando o sono dos nossos concurseiros. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, nós já vamos para o cerne do decreto. Qual que é o cerne, qual que é o ponto central desse decreto? Foi fazer a atualização dos valores. Esse aqui é o quadro que você vai encontrar extraindo diretamente as informações lá do artigo 23 da Lei de Licitações, né? Concorrência para qualquer valor de contratação, mas é obrigatória a partir de 1,5 milhão e de 650 mil respectivamente, tomada de preços até 1,5 milhão e 650 mil, convite 150 mil e 80 mil, e aí a dispensa entraria aqui no 10% desses limites, ou seja, 15 mil e 8 mil reais respectivamente. Esses valores aqui, eles vão perder a sua validade e passarão a ser, os limites a partir de agora serão esses limites aqui estabelecidos no decreto. Quais são estes limites? A concorrência, ela vai passar a ser obrigatória a partir de 3,3 milhões de reais. Quando eu falo passa a ser obrigatória, né, logicamente a gente está desconsiderando aqui aquelas situações em que você poderia adotar outras modalidades com base em outras normas. Por exemplo, você pode adotar o pregão quando se tratar de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado da contratação. Em alguns casos, você pode adotar o RDC e aí não vai adotar essas modalidades aqui. Mas considerando apenas as modalidades da Lei 8666, nós vamos ter este parâmetro que estamos analisando agora. Então, novamente na nossa tela, a partir de 3,3 milhões de reais, passa a ser obrigatória a modalidade de concorrência para obras e serviços de engenharia. E aí depois você vem baixando, né? Até 3,3 milhões pode adotar a tomada de preço. Até 330 mil pode adotar o convite. E aqui já vai vir uma informaçãozinha que eu vou esclarecer para vocês. A dispensa de baixo valor, como ela é 10% do convite, ela também vai ser atualizada. Então vai passar para 33 mil reais. E aí quando a gente trata das compras e os serviços que não sejam de engenharia, aí nós vamos ter esses valores aqui. Até 1, ou acima de 1,43 milhão de reais, a modalidade de concorrência passa a ser obrigatória, apesar dela poder ser adotada para qualquer valor de contratação. Até 1,43 milhão de reais eu posso adotar a tomada de preços, até 176 mil o convite e até 17,6 mil reais a dispensa de licitação de baixo valor para compras e serviços que não sejam de engenharia. Os valores ficaram assim quebrados, então se você já estuda há bastante tempo, pode ser que você tenha mais dificuldade. Você que está começando a estudar agora, já vai direto para os valores novos. Agora o concurseiro de mais tempo pode ter um pouquinho de dificuldade. O macete para aqueles que são bons de matemática é fazer aqui o que a gente chama de multiplicação. Então você pode multiplicar isso aqui por 2
2,2, que você multiplica os valores antigos e multiplicando por 2,2 você chega aos valores novos. Então isso aqui pode ser uma saída quando você estiver na sua prova, não lembrar os valores novos, mas lembrar os valores antigos. Aí não tem jeito, parte para a matemática, multiplica por 2,2 e você chega aos nossos valores. Interessante é que esse multiplicador de 2,2 vai valer para tudo. Vai valer para a atualização dos valores, vai valer para a atualização da dispensa e vai valer para aqueles assuntos derivados, aquelas situações que derivam desses limites das modalidades de licitação. Vai servir para tudo, é só multiplicar por 2,2 e você chega ao resultado. Pessoal, vamos avançando então aqui com a nossa pauta. Ponto que é interessante é que isso aqui entra em vigor a partir de 19 de julho de 2018. O decreto foi publicado no dia 19 de junho, mas tem um prazo de 30 dias para entrar em vigor. Entra em vigor quando? 19 de julho de 2018, e daqui a pouco eu vou esclarecer por que essa data é importante para a gente. Então, novamente, no nosso quadro, a gente passa agora, então, para fazer uma análise sobre a situação que é a atualização por meio de decreto. Por que essa atualização foi feita por decreto? Você abre a sua lei de licitações, vai lá no artigo 120 e você vai ver a seguinte disposição. Lá no artigo 120 há uma previsão para atualização dos limites das modalidades de licitação e a competência para fazer essa atualização é do chefe do Poder Executivo Federal. Olha só, a lei de licitações é bem clara no artigo 120. O chefe do Poder Executivo Federal é uma autoridade bem específica e isso gera um conjunto de consequências. Então, por isso que ele pode fazer por decreto, porque houve assim uma autorização do artigo 120 da Lei de Licitações. Ele prevê essa atualização, que não pode ser no índice ou num valor que supere aqui os índices de inflação. Isso aqui por decreto nunca tinha sido feita, né? Nós já tivemos uma atualização bem antiga que foi feita por lei, mas agora a atualização por decreto, buscando a competência do artigo 120, é a primeira vez que acaba sendo realizado. Aí eu pergunto, ou você me pergunta, esses valores, eles valem para os outros poderes, né? Ou só vale para o Poder Executivo Federal? A resposta é sim, vale para os demais poderes e além de valer para os demais poderes, vale para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Por que a resposta para essas duas situações é sim? É sim a própria, digamos assim, autorização legislativa que foi concedida. Como o artigo 120 concedeu essa autorização para atualização e disse que a competência é do chefe do Poder Executivo Federal, então vai valer para todos os poderes e para todos os entes da federação. Inclusive o TCU já tem decisão dizendo que a competência, que a atualização ou que as modalidades de licitação, elas entram naquilo que são normas gerais de licitação. Logo, se as normas gerais entram na competência da União, se a lei de licitações delegou essa atribuição para o chefe do Poder Executivo Federal, consequentemente ele tem competência para estabelecer novos limites para todos os poderes e para todos os entes da federação. Voltando para o quadro, aí agora nós vamos perguntar, ou você vai me fazer outras duas perguntas. Primeiro, os limites de dispensa de licitação, eles também mudaram? E ocorreram outras mudanças de forma reflexa em relação à atualização disso? A resposta novamente é sim. Então vamos lá. Primeiro, os limites de dispensa. Nós temos lá no artigo 24, inciso 1, inciso 2, a licença ou a dispensa de licitação por baixo valor, que antigamente era de 15 e 8 mil respectivamente, agora passa a 33 mil e 17,6 mil reais, que é 10% do limite da modalidade convite. A lei de licitações fala no contrato verbal. A gente sabe que o contrato verbal, em regra, ele é nulo. No entanto, será possível o contrato verbal naquelas situações de pronto pagamento, feitas aqui em regime de adiantamento, até 5% do que seria o limite do convite. Então, com isso, a gente consegue atualizar isso aqui também, que antigamente era de 4 mil reais e agora passa para 8,8 mil reais. A definição de obras, serviços e compras de grande vulto, que está lá no artigo 6º da Lei de Licitações, que é 25 vezes o limite da tomada de preço para obras e serviços de engenharia. Era 37,5 milhões,
passa a ser de 82,5 milhões. Utilização do leilão como modalidade de licitação para alienação de bens móveis, né? A gente sempre fala que o leilão serve para alienação de bens móveis, mas existia um limite na própria lei de licitações, que é o limite previsto aqui para a tomada de preço. Então era de 650 mil reais e agora passa a ser de 1,43 milhão de reais. Quando eu falo de dispensa de licitação, isso aqui é um caso específico lá do artigo 24, inciso 21, que é a dispensa para produto para pesquisa e desenvolvimento. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia, existia lá um limite que estava em 300 mil reais e agora passa a ser de 660 mil reais. É um caso que não é tão cobrado, mas é importante a gente saber. A obrigatoriedade da audiência pública. A gente fala que a audiência pública ela será obrigatória quando a gente estiver tratando das chamadas licitações de imenso vulto. O imenso vulto é 6 vezes o limite da tomada de preço. Então, se eu tenho 100 vezes o limite da tomada de preço para obras e serviços de engenharia, era de 150 milhões de reais, passou a ser agora de 330 milhões de reais. Quando a gente fala de instrumento de contrato, o instrumento de contrato é aquele contratozinho bonitinho, né, com todas as suas cláusulas. A gente sabe que ele não é obrigatório em todas as situações. A lei de licitações exige o instrumento de contrato quando se tratar de contrato que entre dentro dos limites da tomada de preços ou da concorrência, ou que decorra, né, de uma tomada de preço ou de uma concorrência, ou das dispensas e inexigibilidades que se enquadrem dentro desses limites. Então, se atualizou o limite da tomada de preço e da concorrência, consequentemente atualizou também o limite para a exigência do instrumento de contrato. Então, antes eu seria obrigado a adotar o instrumento de contrato quando ultrapassasse 150 mil e 80 mil reais, respectivamente. A partir de agora passa a 330 mil e 176 mil reais, respectivamente, que é quando extrapola o limite do convite, passando a ser obrigatória a tomada de preços ou a concorrência. E por fim, lá no artigo 74, nós temos o recebimento provisório, né? Nós temos quando vamos receber o objeto do contrato, você tem um recebimento provisório e um recebimento definitivo. O recebimento provisório, ele acaba sendo dispensado quando a gente tinha até 80 mil reais. A partir de agora, com a atualização desse valor, passa a ser 176 mil reais. Resumindo, tudo isso aqui vai deixar de valer e a partir de agora nós teremos esse novo quadro com novos valores. Fica muito mais difícil da gente memorizar, mas lembrando que esses valores aqui que eu coloquei nesse quadro são valores que não são tão cobrados assim. O que é muito cobrado são os limites das modalidades de licitação diretamente, ou então as dispensas de baixo valor. Esse meu segundo quadro aqui é mais para você ter uma noção do reflexo que gerou essa atualização dos valores das modalidades de licitação. E agora, para fechar, em virtude de toda essa nossa pauta, você deve estar se perguntando: professor, isso aqui vai se aplicar ao meu concurso? Aí o que você tem que fazer é o seguinte: analise quando que começa a vigência. A vigência vai ser em 19 de julho de 2019. Se você está assistindo esse vídeo depois de 19 de julho de 2019, já entrou em vigor. Se você está assistindo antes de 19 de julho de 2019, você deve se perguntar o seguinte: o seu edital, ele já foi publicado? Se o seu edital já foi publicado ou foi publicado antes de 19 de julho de 2019, esses novos valores não se aplicam. Se o seu edital for posterior a 19 de julho de 2019, esses passam a ser os novos valores. Claro, tem que ficar atento porque o decreto não alterou a lei de licitações, ele alterou os valores. Textualmente, a lei 8666 continua a mesma coisa, mas na prática esses valores foram atualizados. Muito provavelmente as bancas vão cobrar o valor que ocorre na prática, salvo se for algo bem literal, bem expresso, aquelas bancas com menor tradição que podem fazer uma cobrança apenas do que está na lei 8666, aí eventualmente pode ser que a banca fique naqueles valores antigos, mas em regra a gente espera que sejam cobrados os valores
novos. Então, assim, concurso da Polícia Federal, da CLDF, TRT2, TRT Campinas, são concursos grandes já com edital publicado e que não podem cobrar esses novos valores, vão cobrar os valores antigos. Beleza, rapaziada? Com isso a gente fecha aqui toda a nossa pauta. Aproveito para divulgar mais uma vez as nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e o próprio YouTube, /Prof. Herbert Almeida. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais porque a gente tem tentado fazer um trabalho muito interessante para ajudar você na busca da sua aprovação. Galera, um grande abraço e até a próxima. Pessoal, antes que eu esqueça, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like nesse vídeo e de ativar o sininho ali. Se você não ativar aquele sininho, você não recebe as notificações do YouTube sobre os nossos novos vídeos. É muito conteúdo que vai ser produzido aqui no nosso canal, então ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até a próxima.